139, versículo de número 7. Fiquei muito bonito, eu achei muito lindo. Eu fui ali beber água rapidinho, eu vi a filha da Mariana colocando a oferta ali na coisa, maravilhoso. Uma mãe mostrando o filho o caminho da generosidade, o caminho de fazer a contribuição ao Senhor. Parabéns, viu, filho? Coisa linda, toca o coração da gente ver isso. Que gostoso é ver uma mãe mostrando o caminho para o filho, é de forte. Quem encontrou diz amém. Salmo 139, versículo de número 7. Oh Deus bom, como te adoro, Senhor. Amém? Vamos à palavra. Do 7 a 12. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá está. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá está também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho aos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a sua destra me susterá. Se eu digo às trevas, com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim não se fará noite? Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Amém? Vamos orar? Amado Pai, em nome de Jesus, te exalto e te louvo, Senhor, ó Deus, pela oportunidade, Senhor, ó Deus, de ministrar a Tua palavra, Pai. Tua palavra, Senhor Deus, que é viva e eficaz, ó Senhor. Que venha, Senhor Deus, tocar, Senhor Deus, no coração sedento. Que ela venha, Senhor Deus, ser como um bálsamo de Gileade, Senhor Deus, ao coração ferido, Pai. Deus, que ela venha trazer vida, Senhor Deus, à terra fértil, Pai. Deus, que ela venha resgatar, Senhor Deus, o pecador, Senhor Deus, do seu monturo, Senhor, e do seu vale de ossos secos. Pai, dá, Senhor Deus, espírito de sabedoria, de conhecimento, de revelação do Teu Espírito, Pai. Para que eu, Senhor Deus, possa fazer segundo está no Teu coração, Pai. Segundo aquilo, Senhor Deus, que o Senhor já preparou, Senhor Deus, para nós nessa manhã, no nome de Jesus. Amém? Foram tudo embora. Amém? Glória a Deus. Eu gosto de barulho, gente. Eu nasci em igreja pentecostal. Ajuda aí. Começando e continuamos, com a nossa série de mensagens sobre os atributos de Deus. Semana passada eu ministrei sobre a soberania de Deus. Hoje eu quero ministrar sobre a onipresença de Deus. O Deus que está em todos os lugares. O Deus que nós conhecemos, que é soberano e perfeito, e dentro desse atributo incomunicável de Deus, nós vamos explanar a palavra de Deus e podermos reconhecer e conhecer cada vez mais a grandeza de Deus que nós servimos. Como é bom, eu estava conversando com o pastor Nilson essa semana, e ele estava falando assim: Daniel, como é bom esse tipo de mensagem, porque traz conhecimento para a igreja, traz fortalecimento para a igreja, porque quanto mais nós conhecemos o nosso Deus, mais nós acreditamos, mais nós temos fé, mais nós podemos dizer: eu sirvo um Deus presente. E é isso que Deus trouxe ao meu coração. Quando o pastor pediu para que eu ministrasse, eu tinha uma lista de atributos, que Deus, só que esse foi mais uma vez o escolhido pelo Espírito para trazer nesta manhã. A onipresença de Deus. E eu gostaria de começar com uma frase de Augusto Strong, que ele vai falar assim: a onipresença de Deus é Deus na totalidade da tua essência, sem difusão ou expansão, multiplicação ou divisão, não tendo tamanho nem dimensão espacial, penetra e enche toda parte do universo. É saber que Deus está em todos os lugares, mas só que nele não há uma difusão, não há uma expansão. Deus não está mais aqui como está ali, Ele não se difunde em vários lugares, estando mais num lugar do que no outro.
Ele não precisa te dividir, porque Deus, Ele vai fazer 2 Deus para que Ele esteja em vários lugares ao mesmo tempo. Ele não se multiplica, Ele não divide o seu poder, a sua glória, o teu ser para estar em vários lugares ao mesmo tempo. E Ele também não se multiplica para estar, Ele simplesmente está em todos os lugares. E é isso que o Strong está falando, é Deus na sua totalidade, da tua essência, habitando e estando em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas quando nós vamos falar da onipresença de Deus, nós lidamos com uma tensão que é entre a emanência de Deus, que é Ele estar em toda parte, e a transcendência de Deus, que Ele não está em um lugar. É entender que Deus está presente aqui, mas também Ele está presente em todo lugar. Foi dito isso no início do culto, Deus está aqui. Mas por Ele estar aqui, não quer dizer que Ele deixou de estar em outros lugares. É a imanência e a transcendência de Deus. E quando nós começamos a ler esse salmo no versículo 7, falava assim o salmista Davi: para onde me ausentarei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Abrindo um parênteses, aqui nós podemos ver a trindade de Deus, ele falando assim do espírito e da face. As duas coisas ele está falando do mesmo Deus, mas só que o salmista aqui está dizendo assim: para onde me ausentarei de ti? Para onde eu irei que o Senhor não está? E o salmista aqui, de forma alguma, ele está querendo descrever uma dimensão física para Deus, como se ele fosse um gás espalhado por todo o universo. Não, ele está, em vez disso, está falando assim que Deus é tal que em todos os lugares estão imediatamente presentes, sempre diante dele. Ele não está falando assim que Deus é um gás ou como o oxigênio que nós estamos respirando, porque a palavra de Deus vai mostrar que Deus é espírito. Ele não é uma substância, Ele não é uma matéria. Deus é espírito, por isso, como espírito, Ele está em todos os lugares. E como eu disse, a onipresença é um dos atributos incomunicáveis de Deus. Os demônios, os anjos, eles estão em vários lugares, mas não ao mesmo tempo. Ele pode se locomover em vários momentos, rapidamente, em tempo surreal para nós. Mas só que eles nunca vão estar ao mesmo tempo, no mesmo lugar. Porque somente Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus na sua essência, onipresença, que somente a Ele está. Esse é o Deus que nós servimos. Os demônios, se ele estiver num cômodo, ele não vai saber o que está acontecendo na casa do teu vizinho. Os anjos, se ele estiver com você, ele não vai estar também na casa do seu vizinho ou em outro lugar. Mas Deus, se Ele estiver com você, você pode ter a convicção que Ele pode estar em qualquer outro lugar. Essa é a onipresença de Deus, é Deus que está em todos os lugares. E às vezes, quando nós caímos nessa realidade que Deus sabe de todas as coisas, que Deus conhece tudo o que acontece, às vezes nós fazemos a mesma coisa que Davi, queremos tentar fugir da presença de Deus. Então nós fazemos uma rota de fuga. E o salmista, quando ele fala assim: para onde me exaltarei do teu espírito, eu fugirei da tua face, ele mesmo fala, ele diz assim: se subo aos céus, lá está. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá está também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não se serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Olha o que o salmista está dizendo. Quando eu vejo na revista corrigida, nesse princípio, ele fala assim: se subo aos céus, tu aí estás. Se fizer no Sheol a minha cama, tu estás. A palavra para Sheol aqui é do verbo hebraico traduzida para sepultura, inferno, túmulo, coisas semelhantes. Sabe o que o salmista está querendo dizer aqui? Ele está dizendo, ele está fazendo um contraste de três coisas. Se eu subo aos altos céus, ou ainda que seja no inferno, o Senhor está.
Ele fala assim: se eu vou para a asa da alvorada, ou se eu vou até os confins dos mares. Ele está falando assim: se eu vou para leste, aonde o sol nasce, ou se eu vou para oeste, aonde está localizado os mares diante de Israel, lá o Senhor está. E se eu tento me esconder em trevas, para o Senhor torná-la em luz. Ele está fazendo um contraste que não importa se eu suba ou se eu desça, se eu vou para um lado ou para o outro, ou se eu me escondo em trevas ou em luz, lá o Senhor se faz presente. O salmista está mostrando para nós que Deus está em todos os lugares. Ele está falando assim: não existe um lugar que nós possamos nos esconder da presença de Deus. E quantas vezes nós queremos nos esconder como se fosse possível? A palavra de Deus vai nos mostrar. Adão e Eva tentam fazer essa tática, mas falharam. Gênesis 3:8 diz assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E quando veio o constrangimento do pecado, quando ele teve consciência do pecado, Adão e Eva então tentam fugir da presença de Deus, como se fosse capaz, como se Deus estivesse limitado às suas vistas àquele momento da manifestação da tua presença. O mesmo profeta Jonas capítulo 1 vai começar dizendo assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença de Deus, para Tarsis. Deus traz uma palavra para Jonas, para que ele vá pregar em Nínive. Ele acha capaz de fugir da presença de Deus indo para Tarsis. E essa história todos nós conhecemos. Vem uma tempestade, o barco está quase a afundar, então ele é jogado ao mar, a baleia o leva para onde? Para onde está o propósito, o querer de Deus, e é assim que é. Se nós queremos viver e desfrutar os propósitos de Deus para nós, nós temos que parar de tentar de fugir da presença de Deus. Temos que reconhecer a onipresença de Deus. Não há um lugar que nós possamos nos esconder da presença de Deus. Somente na presença de Deus é que nós temos direção. Somente na presença de Deus nós vamos desfrutar do teu amor. Porque se esconder, se Deus está em todos os lugares. Quando o povo saiu do Egito, o próprio Deus vai falar assim: fala para o povo se preparar, porque eu hei de me mostrar ao povo. Então fala que veio densas nuvens, trovões, relâmpagos, e o povo ficou com medo. Então eles falam assim, Deus fala com Moisés, e Moisés transmite nós, porque nós morreremos, nós não temos essa capacidade. Eles estão querendo fugir da face de Deus, da presença de Deus. Então quando Moisés vai à presença de Deus e ele fica 40 dias na face de Deus, o povo de Israel que fugiu dessa presença, cai em pecado e idolatria. Amados, quando nós temos a consciência da presença de Deus, nós estamos fugindo do pecado. Nós precisamos conhecer a onipresença de Deus, o Deus que está em todos os lugares, e entender que mais temível que seja a manifestação da tua glória, é o melhor lugar. Quando Israel pediu, vai o Senhor, eles tentaram se ausentar da presença de Deus, e fizeram um bezerro de ouro. O Deus que é onipresente, que está ali a falar com Moisés, está dando a tábua dos mandamentos, fala: desce rápido, Moisés, porque o seu povo já desviou dos meus caminhos. O Deus onipresente que estava ali falando face a face com Moisés, fala assim: corre, eu vi, eu sei, eu estou lá, eles já se desviaram. É um Deus que está manifesto em todos os lugares. Então a onipresença de Deus significa que Ele está presente em todos os lugares, com todo o teu ser ao mesmo tempo. Observe essa frase:
Eu achei muito linda na hora que eu ouvi. Ouvi não, na verdade eu pensei. Assim como as cores primárias se encontram em toda e qualquer pintura e são necessárias ali, assim é a onipresença de Deus. Assim como as cores primárias se encontram em toda e qualquer pintura, assim é a presença de Deus. Quais são as cores primárias? Azul, amarelo e vermelho. Elas você pode misturar qualquer cor que você não encontra essas cores, mas as demais cores são feitas através dela. Se você vê um laranja, é amarelo com vermelho, laranja, roxo, azul com vermelho, roxo, verde, verde com amarelo, verde. E assim é Deus, ainda que a gente não o perceba, a gente pode ter a convicção que Ele está lá. Ainda que ao olhar para o verde você não imagina que o amarelo está lá, Ele está lá. Assim quando a gente olha para o roxo e a gente não percebe o azul lá, tem a convicção, Ele está lá. E assim é Deus nas nossas vidas, ainda que a gente não o perceba, tem a convicção que Ele está lá. Esse é o Deus onipresente que nós servimos. Esse é o Deus que está em todos os lugares e conhece e sonda todo o nosso ser. Simplesmente Deus está aqui onde quer que nos encontramos. Deus está. Não existe lugar, nem mesmo pode haver lugar que Deus não esteja. Olha o que o salmista disse: no Sheol, no inferno, lá Deus está. Alguns falam que o inferno é a ausência de Deus. Não, Deus está presente lá, mas só que lá é o momento da ira de Deus. Fazendo uma analogia, um grande pensamento, imagine 10 milhões de cristãos espalhado por todos os lugares, ou então várias igrejas que está espalhado por todo o mundo, a igreja de Jesus Cristo. Cada um, tanto cristão ou quanto a igreja, pode afirmar veridicamente que Deus está naquele lugar. No mesmo instante que nós estamos fazendo o nosso culto aqui, a nossa sede está fazendo o culto lá. Lá tem o culto das 10 horas da manhã também. E o mesmo Deus que está ministrando aqui, que está curando as suas feridas, que está curando a sua enfermidade, que está falando ao teu coração, é o mesmo e o único Deus que está fazendo e falando lá também. O mesmo milagre que está acontecendo aqui hoje, nessa manhã, está acontecendo lá também, porque o nosso Deus é onipresente, Ele está aqui como está lá. Mateus 18, 20, olha Jesus a dizer: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Como pode Jesus estar onde 2 ou 3 estiver reunidos no nome dele, se não for pela onipresença dele? É Jesus mostrando esse atributo de Deus. Você está orando na sua casa, você está lá buscando a presença de Deus, ali também está. Jesus falou assim: eu vou estar ali, independente do lugar. Deus não fala assim: vocês precisam se reunir para que eu manifeste minha presença. Ele fala: onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu faço presente. Onipresença de Deus é Deus estando em todos os lugares, em vários lugares, e em todos os lugares, sempre. Quem está entendendo diz amém. Porque para Deus a questão de localidade não se aplica a Deus, porque quem deu existência ao espaço e ao tempo foi o próprio Deus. Ele existia antes de haver espaço. Ele não tem uma localidade, um ponto determinado. Olha o que vai falar Paulo em Atos 17, 24, 25. Ele vai falar assim: Deus não habita em santuário feitos por homem, porque Ele é o Senhor dos céus e da terra. Ele fez o mundo e tudo que nele há. Deus não está preso em uma localidade. Nós, quando lemos a Arca da Aliança, feito pela vontade de Deus no meio das tribos de Israel, ali era a manifestação da presença de Deus, mas não quer dizer que Deus estava preso àquela localidade, não estava preso à Arca da Aliança. Deus não estava numa localidade física feita por mãos de homens. Quando nós vemos a palavra de Deus, Deus vai falar assim: fala para o povo de Israel que ele vai conquistar a terra prometida, mas não é
pelos seus feitos, porque Israel é um povo de dura cerviz, um povo obstinado a pecar, mas eles vão estar recebendo a terra prometida, porque o povo de lá tem pecado demais, tem errado demais. A arca da aliança está no seu meio, mas Deus sabe o que está acontecendo lá. Onipresença de Deus. Deus não se limita às coisas feitas pelas mãos humanas. Deus, Ele que fez os céus e a terra, Ele não se aprende a um lugar físico, Ele está em todos os lugares. Mas só que quando nós falamos isso, nós temos que tomar um cuidado. Ao falar que Deus está em todos os lugares, há um grande erro que nos leva às vezes ao panteísmo. O panteísmo afirma que Deus está em toda parte e tudo é Deus. Sim, Deus está em toda parte, mas Deus não é tudo. Deus não é tudo. Se tudo fosse Deus, então toda árvore seria divina. Essa cadeira que você senta é divina. O copo de água que eu bebo água é divina. Mas só que aí eu pego um copo de água e faço uso dele. Eu pego uma árvore, eu corto ela, eu não estaria diminuindo a expansão da divindade do meu Deus? Será então que nós não poderíamos ser como na Índia, que não toca nem nas vacas, porque ela é divina? Se tudo é Deus, por que eu defraudo a santidade de Deus utilizando-o? Então eu tenho que tomar cuidado para quando eu vejo a onipresença de Deus, não cair no erro do panteísmo e achar que tudo é Deus. Que Ele está em todos os lugares, isso sim, mas nem tudo é Deus. E quando nós olhamos a onipresença de Deus, nós encontramos pelo menos duas verdades. Na doutrina da onipresença, nós cristãos, nós encontramos consolo. Nós encontramos a graça de Deus de sempre estar acompanhados. Que todos os nossos passos, todas as nossas obras, Deus está presente em todo momento. A verdade é que a onipresença de Deus para aqueles que andam reto em obediência é a justiça de Deus. Mas o lado negativo é aquele que anda no mundo, que anda na desobediência, que anda na contramão do Evangelho de Cristo, porque Deus também está presente lá, e aquilo será contra ele em juízo. A onipresença de Deus tanto garante para o cristão fiel o galardão das suas boas obras, mas também a recompensa da injustiça. Em Provérbios 15, versículo 3, vai falar assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Os olhos do Senhor estão em toda parte, contemplando os bons e os maus, mas não quer dizer que Ele está se agradando dos maus. A onipresença de Deus garante aos maus o caminho que Ele vai ter no final dos tempos. Em 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 10, vai falar do grande tribunal de Cristo. Ali está falando para os salvos, aqueles que vão se encontrar comigo lá no céu. Quem vai estar lá no céu comigo? 2 Coríntios 5, 10 vai estar falando assim do grande tribunal de Cristo, onde Deus vai olhar nas tuas obras e vai dar o galardão segundo as tuas obras. O Deus onipresente que recompensa aquele que o busca no secreto, Ele vai te galardoar. Essa aí. Passa, professora. Não vou conseguir. Galardear. Isso aí. Isso aí. Não consegui não. Trava a língua. É uma recompensa. Aquele Deus que olha o justo, o injusto, os bons e os maus, Ele vai galardoar. Pula. Vai dar recompensa para aqueles que é justo e fiel, para nós, igreja. Mas só que para aqueles que vivem num mau caminho, que não buscam o Senhor, que não se converteu ao caminho do Evangelho, Apocalipse 20, versículo 11, vai falar do grande trono branco, onde aqueles que não têm o nome no livro da vida, aqueles que viveram em maldade, de iniquidade, vão para o inferno.
É a onipresença de Deus que sabe todos os nossos passos, bons ou maus, e sabe dirigir a cada caminho o seu lugar, recompensar segundo os frutos de nossas mãos. Agora que nós estamos compreendendo sobre a onipresença de Deus, que Ele está em todos os lugares, eu quero fazer uma pergunta. Se Deus está presente em cada ponto do espaço, e em todo lugar que vamos, Ele se encontra lá, e nem mesmo podemos conceber um lugar onde Ele não esteja, nesse caso, por que essa presença divina, maravilhosa, não é o fato mais exaltado de todo o universo? Por que nós temos dificuldade de adorar em qualquer lugar, em qualquer momento? Por que nós temos a dificuldade de exaltar o nome do Senhor em qualquer circunstância? Se nós o servimos, cremos da presença dEle, por que nós nos limitamos tanto? Por que nós temos essa dificuldade? Deus está em todos os lugares, sim ou não? Então por que nós não os adoramos em tantos lugares? Eu acho interessante, tem igreja, eu estava até conversando com o pastor Nilson, e o pastor Nilson fala muitas coisas, a gente estava falando assim, eu perguntei para ele, pastor Nilson, aquelas pessoas que tomam banho de roupa, porque se Deus vir, ela fica, se ela estiver nua, como será que elas trocam as suas partes íntimas? Não tem como você não ficar em um momento exposto. E se Deus voltar naquela hora? Ficou, pronto, morri porque eu tirei a cueca. Deu ruim. Tem religião assim, por incrível que a gente pareça, tem igreja, tem pessoas que limita Deus. Acha que não pode adorar ao Senhor. Eu posso orar no chuveiro? Posso. Eu posso ler a Bíblia no vaso sanitário? Posso. Não estou de forma alguma denegrindo a divindade de Deus. Ele está presente em todo lugar. Não é porque eu não estou lendo a palavra dele que não quer dizer que ele não está ali. Se ele está ali, por que eu não posso ouvi-lo? Eu posso levar um celular para fazer o que eu quiser, mas eu não posso ouvir Deus? Se ele está presente, não existe um lugar que eu não possa adorá-lo. Ah não, Daniel, mas se você tirar a roupa, foi o próprio Deus que deu a roupa para Adão. Ele que mortou o cordeiro e deu as vestes para Adão. Beleza, mas só que agora eu não vivo mais segundo a lei de Adão. Agora eu vivo sobre a lei de Cristo, que me faz eu como origem, imagem e semelhança de Deus. Então Deus me conhece, eu sem as minhas vestes, como eu sou. Ele me sonda o meu coração. Ele sabe o desejo que eu tenho da tua presença. Então eu posso adorá-lo em qualquer lugar. Eu posso adorá-lo em todos os lugares. Só que sabe por que nós não fazemos isso? Jacó, o nosso querido patriarca, ele responde isso, Gênesis 28:16. Sabe aquele momento que ele está fugindo do seu irmão Esaú com as do medo, porque ele roubou a primogenitura? Que ele vai lá e ele põe a pedra no chão e usa de travesseiro, que ele tem um sonho. No versículo 28 ele diz assim: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. Deus fazia presente todo o tempo da vida dele, desde o nascimento, desde todas as coisas, mas ele não tinha a consciência dessa presença. E isso acontece muitas vezes com nós. Nós achamos que no meio da dificuldade Deus nos abandonou, no meio da crise Deus nos abandonou. Ah, Senhor, por que nos abandonaste? O Senhor não te abandonou, Ele está presente lá, mas tu não sabes. Clama a mim e responder-te-ei, diz a palavra. Mas nós esquecemos da presença dEle. Nós olhamos a circunstância e desprezamos a presença. Amados, Deus está a uma palavra da tua boca. Clama e responder-te-ei. Mas nós esquecemos disso. Nós fugimos dessa presença. Nós fugimos, nós esquecemos disso. Amado, saia daqui com a convicção: Deus está em todo lugar. Quando entrares na porta do teu quarto, feche a porta. Por quê? Porque o Senhor já está lá e está assim te esperando assim, ó. Ô filho, o que você quer falar comigo hoje? Sim. Entendi.
Ele está na porta do teu quarto, Ele está lá no seu quarto. Não precisa só ser na igreja, não precisa fazer como os fariseus que oravam nas esquinas com grandes e bonitas orações. Não, Deus está no seu quarto, no secreto, te esperando. Mas bem-aventurados aqueles que crerem sem ver. Muito mais alegre, é eufórico, é extasiante saber que a presença de Deus está ali, porque Ele está. Nós não precisamos vê-lo para crer, nós só precisamos saber, acreditar. E essa é a palavra de Deus, é um Deus onipresente que está em todos os lugares. Gênesis 1:1, deixa eu abrir lá. Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. O princípio de tudo não foi a matéria. Não foi um Big Bang, uma grande explosão onde as moléculas se juntaram e agora começaram a criar vidas distintas, formas e raças diferentes. Não foi a matéria, porque a matéria não surge espontaneamente, é necessário uma causa antecedente. Deus. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Não foi a lei, não foi a palavra, não foi o querer, foi Deus que lançou a palavra, porque sem a palavra nada tinha se feito, porque tudo se fez pela palavra de Deus, segundo a tua vontade. Então a lei foi feita através de Deus. A lei é o processo do querer daquele que já existia. Não foi a mente, não foi a consciência, porque até a mente foi construída segundo a vontade do Criador. Todo ser, todo entendimento vem do Senhor. Então nós temos que entender que antes do tempo, antes do espaço acontecer, Deus já estava lá. Deus criou os céus e a terra. Deus foi o princípio, a causa da primeira matéria. Ele foi a mente, Ele foi a lei. Ele estava lá desde o começo. Ele estava lá. Quando Adão pecou, ele entrou em pânico, tentou freneticamente, o que era impossível, fugir da presença de Deus, como nós falamos. Sim. Só um minuto que eu tenho uma folha, sumiu aqui. Igualmente Davi, no seu salmo nós começamos, ele também, por algum motivo, ele também estava tentando fugir da presença de Deus. Sim. Mas Salomão exclamou a seguinte frase: mas de fato habita Deus na terra? Eis que os céus e os céus dos céus não se podem conter, tanto menos esta casa que eu edifiquei. Em nada, se nem os céus e nem os céus dos céus pode conter, ainda mais as coisas que nós vivemos, existimos, o planeta Terra que é tão pequeno. Se o universo está diante das mãos de Deus, imagina onde nós se esconderíamos de Deus. Onde nós se esconderíamos da presença de Deus? Mas só que há uma diferença da forma que Deus se demonstra para as pessoas. É diferente a forma que Deus está diante de toda a criação, sim, está, mas é diferente da forma que Ele se manifesta para os animais ou para os seus filhos, nós homens. É diferença da forma que Ele se relaciona com a igreja do que a forma que Ele se relaciona com Jesus Cristo, nosso Senhor. Há uma diferença da forma que Ele relaciona com aqueles que é justo, com aqueles que é ímpio. Há uma diferença da manifestação, mas não da presença. Porque aqui nós temos que entender que há uma diferença entre a presença e a manifestação da tua presença. Quantas vezes nós às vezes vamos ao culto e entramos e saímos, parece que
não senti nada, não mudou nada, parece que foi tudo horrível. Nada. Deus não fez presente naquele lugar. Foi chato. Entrei mal, saí mal. Sabe por quê, amados? Porque é uma diferença da presença e da manifestação da presença dEle. Deus está aqui, sim ou não? Mas é a manifestação da sua presença. Sabe você sentir a presença dEle? Sabe quando vinha a teofania, Deus fazendo como homem, como fez com Abraão, com tantos homens da Bíblia? Sabe aquela sentia a presença de Deus, algo diferente de Deus? É diferente da presença dEle, porque nós só conseguimos a manifestação da presença dEle quando nós temos consciência da presença dEle. Nós temos que entender que Deus está aqui, é o primeiro passo. Nós temos que nos render ao Espírito, porque é o Espírito que nos leva a consciência de revelar o Pai e o Filho a nós. Nós temos que render-nos ao Espírito Santo de Deus que está aqui. Nós precisamos nos submeter a Ele, obedecer à sua boa vontade, aí sim Deus se manifestará a nós. A presença dEle, a mudança dEle. Jesus Cristo não pôde fazer grandes obras na terra onde nasceram, porque lá o desprezavam. Não é esse o filho de José? Mas quando nós temos a consciência, a rendição e o desejo de obediência, então Ele se manifesta na nossa vida. Aquele lugar não recebeu grandes milagres, não se salvaram muitas pessoas, porque desprezaram a presença dEle. Nós temos que ter a consciência da presença, nós precisamos nos render à presença. Aí então nós vamos entender que Deus está presente em todos os lugares e viver a manifestação da tua presença. Moisés, ele estava lá conversando com Deus, mas só que chega um tempo que ele fala assim: Senhor, eu quero te pedir uma coisa, Senhor, deixa eu ver sua face. Ele já estava ouvindo Deus, ele já estava ali ele já viu a sarça acender, Deus falando com ele. Ele tinha vivido tantas manifestações da presença de Deus, mas ele fala assim: Deus, eu quero ver tua face. E Deus fala: pode um homem ver minha face e não morra? Mas tudo bem, Moisés, sobe no monte, e entre a fresta dos montes, você verá minhas costas. Presença e manifestação da presença. O Deus que ele era acostumado a ouvir, que ele já conhecia, agora ele está vendo passar o Todo-Poderoso, o Deus Criador, manifestação da presença. Êxodo 34, versículo 5: tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. Então o ponto que eu quero chegar é o que? É que Deus não é inacessível a nenhuma pessoa. Deus está dentro da sua criação. Jeremias cita em Jeremias 23, no versículo 23, ele fala assim: acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Não sou eu um Deus de perto e também de longe? Pode só Deus estar aqui e não em todos os lugares manifesto? Por que você acha que é inacessível você ter um encontro com Deus? Deus está em todos os lugares. E ele continua no versículo 24 falando assim: ocultar-se-ia alguém em esconderijo, de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Amado, Deus está em todos os lugares. Ele é acessível, Ele está a apenas palavras de nossa boca. Jesus, e Ele continua ainda a demonstrar essa onipresença de Deus, quando Ele comissiona os seus discípulos, Ele ordena: ide e fazei discípulos, dê testemunho de mim em todos os lugares, mesmo nos confins da terra, eis que eu estarei contigo até o fim dos tempos. Mateus 28, 19 a 20. Desse modo ele está falando assim: não há lugar que eu não esteja. É Jesus falando, é um Novo Testamento mostrando Deus, mostrando a tua onipresença. Eu estarei presente em todos os lugares. Quem está entendendo diz amém. E para encerrar,
Daniel 3, ali vai falar de uma história muito conhecida, Sadraque, Mesaque e Abidnego. O rei Nabucodonosor, ele fez uma estátua de ouro dele mesmo, e estipulou que ao trocar as trombetas, todo mundo teria que se curvar na presença dele. Esses 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, negaram a fazer isso. Então o texto vai dizer que ele é chamado, os 3 meninos, à presença do rei Nabucodonosor, e ele é questionado porque eu não faria. Então aqueles meninos falam assim: eu não farei porque diz a palavra que não é para adorar outros ídolos, parafraseando aquilo que está no texto. Então o rei ordena que seja aquecida muitas vezes mais aquela fornalha, e vai dizer o texto no versículo 20 em diante: ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego e os lançasse na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéu e as suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não somos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tomou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Quando eu fiquei imaginando na onipresença de Deus, buscando algo que eu pudesse explanar a onipresença de Deus, me veio ao coração esse texto. Eu falei assim: por que será que Deus não interviu antes? Por que será que era necessário aqueles homens ser jogados na fornalha de fogo? Então Deus trouxe ao meu coração, é porque ali ninguém poderia estar, somente eu. Os homens que jogaram Sadraque, Mesaque e Abidnego não entraram lá dentro, mas foram consumidos pelo fogo. Mas só que lá onde era improvável da presença de Deus, lá o 4º homem estava falando assim: pode vir, nem cheirinho de fumaça vai ter em você, porque eu estou presente lá. Deus estava no lugar mais improvável de se estar, mas Ele estava. Quando eu fiquei imaginando aquela cena, eu fiquei imaginando Deus no meio do fogo, falando assim: calma o coração, gente, eu estou aqui. Parece que está difícil, mas calma, eu estou aqui. Irmãos, não sei a situação na qual você está vivendo, não sei a dificuldade que você está passando, mas acalma, Deus está aí. Não sei quais as suas lutas, suas dificuldades, mas acalma, Deus está no meio dos lugares mais improváveis. Calma teu coração. A onipresença de Deus está em todos os lugares, não há onde possamos nos esconder da presença de Deus. E por último, Mateus 14, 25. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. Jesus aqui, ele está em forma corpórea de homem. Mas só que o interessante para mim veio ao coração que era improvável um homem, um Deus em forma de homem, chegar num lugar onde necessitava dele. Eu achei bonito que, apesar da limitação de Jesus como homem, ele se faz presente num lugar improvável. Assim como Sadraque, Mesaque e Abidnego, Deus demonstra a sua presença dentro do fogo. Aqui é lindo ver Jesus caminhando sobre as águas para mostrar: ei, eu estou presente aqui também. Estou limitado como homem, sim, mas não como Deus. Eu estou presente, caminhando sobre as águas para mostrar que eu estou contigo onde quer que fores.
Um Deus onipresente que está em todos os lugares. Pode confiar que as tempestades não te afundarão. Pode confiar que a limitação do nosso entendimento não vai impedir que Ele venha andando sobre as águas. Ele é um Deus onipresente e está em todo lugar. Augusto Nicodemos disse uma frase que é coerente, que eu achei tão interessante. Ele falou assim: Deus sabe de tudo, porque Ele está em todos os lugares. Deus sabe da tua vida, porque Ele está contigo 24 horas por dia. Desde a hora que você deita, dorme, acorda, anda, faça o que for, Ele está contigo. Ele sabe da tua vida, porque Ele está contigo. Ele sabe dos teus pensamentos, porque Ele está contigo. Pode confiar na onipresença do nosso Deus. Nada pode detê-lo. Não há um lugar sequer que você vai estar escondido da presença de Deus. E é esse Deus que nós pregamos. Esse Jesus que vem andando sobre as águas, agora Ele não está limitado mais a um corpo de homem, porque a palavra diz que Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. A palavra também vai dizer que Ele ressuscitou ao terceiro dia. A palavra vai dizer que hoje Ele está sentado à destra do Pai, e um dia Ele virá. Só que Ele enviou o Espírito Santo para habitar em nós. Todos os dias, todo momento, o nosso Senhor está conosco. Não há pecado que te faça você ser necessário fugir da presença dEle. Quantas pessoas desigrejadas, porque pecaram, agora tem vergonha do que o homem vai dizer, sendo que o Deus sabe dos seus pecados, e Ele diz assim: somente se arrependa e venha. Quantas pessoas já não conseguem mais dobrar os joelhos, porque pequei? Quantas vezes eu cheguei para Deus e falei: Deus, eu pequei sim, eu preciso confessar, eu confesso, pequei, mas maior que o meu pecado é meu anseio, minha vergonha de falar assim: Deus, eu preciso de perdão. Mas por causa dessa dificuldade de entender a presença de Deus, nós não conseguimos pedir perdão. É mais fácil tentar se esconder de Deus, é mais fácil tentar se esconder dos homens. Mas e Deus que te conhece, meu querido, para de querer se esconder. É tempo de arrependimento e comunhão. Deus não quer te trazer peso. Ele fala assim: vinde a mim, que meu jugo é leve e meu fardo é suave, ou vice-versa. Um Deus que sabe do secreto da sua vida. Ainda que os homens não te conheçam, ainda que você faça as coisas escondido da sua esposa, da sua mãe, do seu pai, do seu filho, independente dos seus erros, o Deus onipresente sabe. O que adianta nos escondermos dos homens se o Deus está nos vendo? Quando Jesus vier, nós estaremos diante do tribunal de Cristo, sendo galardão de aquela palavra de novo? Trava a língua, irmã. Ou diante do trono branco. Onde nós estaremos? Será que eu tive consciência do meu pecado vindo desde Adão e eu já entreguei a minha vida de Jesus? E falar: Senhor, eu quero mesmo agora viver na sua presença manifesta. Eu quero a cada culto sentir a tua presença e te adorar, porque eu estou te sentindo. Ai, que gostoso que é a tua presença. É disso que eu estou falando. É presença. É Deus vivo manifestando na tua vida, para você, no seu particular. É só entregar a vida para Jesus. É só ter a consciência da tua presença, e Ele está fazendo tudo para você. É perdão, é paz, é alegria. E Ele ainda fala assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu já venci o mundo e eu estou contigo. Deixa que o mundo não vai te tocar, não. Onipresença. Quem está entendendo diz amém. Se coloque de pé em nome de Jesus, então. Se você tem consciência da presença de Deus, curva a sua cabeça agora e comece a falar com Ele em nome de Jesus. Será que Ele ouviu uma palavra bonita que você expressou para Ele hoje? Sabe aquele pecado que a gente deixa escondidinho na nossa gavetinha, escondidinha lá no fundo?
Será que você já confessou Ele, porque você sabe que Deus já sabe? Parece vergonhoso, mas preciso te dizer, Deus já sabe. Não há nada que nós podemos esconder de Deus, amado. Sabe aquele desejo de falar assim, Deus, eu queria aquilo, mas eu não tenho coragem de falar. Ele sabe. Agora nesse momento, você de cabeça baixada, fale com Deus. Ele está aí, Ele quer te ouvir. Entenda a presença dEle, entenda a manifestação da sua presença nesse lugar. Não, eu não tenho nada, eu só quero te falar, Deus, te amo. Ou então fala assim, Deus, eu só quero ir embora, porque eu não aguento mais falar, ouvir o Dani falar. Fala com ele, não tem problema não. Eu não tenho problema de ego. Mas fale com ele. Ele está aí no seu lado, do teu ladinho, do teu ladinho. E Ele quer te ouvir. Oh Pai, em nome de Jesus, Senhor, te agradeço, Senhor, Deus, pela Tua bondade, pela Tua graça, pelo Teu amor, Pai. Pai, apesar das minhas limitações, Pai, que é tão clara, Pai, eu estou aqui para Te exaltar, Senhor. Apesar, Senhor Deus, eu não conseguir falar uma simples palavra, Senhor, eu estou aqui para lhe bendizer o Teu nome, Deus, e falar que eu sou dependente de Ti, Pai. Pai, que no meu coração, Senhor Deus, o Senhor vasculhe, Senhor Deus, e possa revelar, Senhor Deus, qualquer mal, Senhor Deus, que está, Pai, escondido, porque eu quero é a Tua presença, Pai. Pai, eu quero Te ouvir, Senhor. Eu quero deixar de fugir, Senhor Deus, do meu chamado. Eu quero deixar, Senhor Deus, de fugir, Senhor Deus, para aquilo que o Senhor me comissionou, Senhor Deus, a fazer, Pai. Pai, eu quero parar, Senhor Deus, de fugir da Tua presença, Pai, como se assim fosse possível, Pai. Pai, que eu possa, Senhor Deus, levar a Tua presença aonde for que eu colocar as plantas dos meus pés, e as pessoas verem a Tua presença, como via no rosto de Moisés, Pai. Porque o Senhor habita em nós. O Senhor está, Senhor Deus, a fazer tudo por nós, Senhor. E eu Te exalto, Te glorifico nessa manhã tão maravilhosa, Pai, que eu não tenho as palavras, ó Senhor Deus, para dizer quão bom foi cultuar ao Senhor. Que ao longo do dia, Senhor Deus, assim permaneço, Pai, na Tua presença, Te exaltando em qualquer circunstância, porque eu sei que o Senhor está presente até a consumação dos séculos. Amém. Amém, igreja? Vamos embora almoçar? Não, com o pastor Nilson vocês falavam, né? Que isso, vamos embora? Não, tá bom. Vamos embora? Ah, que bonitinho. Agora eu sei porque o pastor faz isso. Estenda as tuas mãos para cá em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a consolação do Espírito Santo seja com cada um de vós. Vai embora em paz, cheio da presença do Espírito Santo sobre vós, no nome de Jesus. Amém?